Alunos do sexto ano, tudo bem? Iremos para a correção da semana 2 do PET, volume 6, Geografia. Professora Welma Pereira. A unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Tema: Clima, os climas da Terra. Atividade 1. Quantos tipos de clima foram representados ao longo do texto? De que forma as áreas onde eles ocorrem foram diferenciadas no mapa? Com certeza você já leu o texto aí da sua matéria na apostila do PET volume 6, semana 2, e nele também consta-se este mapa aqui. Quais são os climas? Na legenda é possível você verificar através das cores que estão informando aqui neste mapa. Aqui são os climas do mundo, né? E correntes marítimas. Aqui, ó, correntes marítimas na cor vermelha, que são as correntes quentes, né? E temos essas correntes aqui, ó, azul, que são as correntes frias. E dentro das áreas continentais, né, nós temos as cores dos climas que variam, né, conforme nós já falamos, a latitude, a maritimidade, as altitudes, né? Então aqui nós temos na legenda tipos de clima quentes, secos, temperados e frios. Quais são os climas quentes? Equatorial, onde tem vermelho mais escuro, nós temos o clima equatorial. Clima tropical, cor mais roseado. Clima subtropical, rosa bem mais claro, né? Os climas secos, tropical árido, nós podemos perceber aqui, ó, no deserto do Saara, na África, o deserto do Atacama, árido, são secos, né? Continental árido, na cor mais laranja, nós podemos ver aqui próximo ao sul da Ásia. Temperados, né? São de climas nas zonas temperadas, temperada do norte e temperada do sul. Nós temos o Mediterrâneo, próximo ao mar, oceânico, e o clima continental mais no interior do continente. E os climas frios próximo aí aos polos, né? O clima continental frio aqui, ó, próximo aqui na Rússia. Clima polar próximo aos polos aqui, ó, né? Alasca, o norte do Canadá, o norte da Rússia. E o clima montanhoso, próximo às cadeias de montanhas aqui, Alpes, Himalaia. Né? Então, todos os climas. Pergunta-se quantos tipos de clima foram apresentados. Foram 11 tipos de climas. As áreas onde eles ocorrem foram diferenciadas no mapa através das cores. Então, para explicar esses tipos de climas aqui, são através das cores. Atividade 2. Com o auxílio do mapa do Brasil, cite quais são os principais tipos de clima que ocorrem no país. Anote as regiões em que são encontradas. Com certeza, em seu livro de geografia ou na internet, você vai encontrar um mapa do Brasil com os climas e ocorrências desses climas nas regiões. Esse aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. Clima equatorial é o primeiro clima aqui do Brasil, é o clima mais chuvoso, mais quente, que está lá na região da Amazônia. Clima tropical é o que está de laranja aqui, ó. É o clima central do Brasil, nas regiões centro-oeste, nordeste e norte. O clima semiárido é este clima aqui que está no interior do nordeste, né? É um clima mais seco, com menos chuva. Clima subtropical é o clima aqui, ó, no sul do Brasil. É o clima abaixo do Trópico de Capricórnio, onde o tempo aqui, a temperatura é mais fria, né? E o clima tropical litorâneo é aquele que está aqui, ó, no litoral de Verde, né? Onde a ocorrência aqui da Mata Atlântica. E o clima tropical de altitude é o clima aqui, ó, nas áreas mais elevadas do relevo da região sudeste. Este clima aqui. Compreenderam? Atividade 3. A proximidade em relação ao mar interfere no clima dos lugares, influenciando a temperatura e a precipitação. Explique resumidamente como isso acontece. Próximo ao mar ocorre a influência das massas de ar e a umidade. Então, o litoral é mais úmido,
O interior do continente é mais seco, portanto, há o que? Uma menor variação da temperatura no litoral e maior variação da temperatura no continente. Então, resposta: os lugares próximos ao litoral recebem umidade do oceano, portanto, o índice pluviométrico é maior e apresentam menor amplitude térmica, ou seja, menor variação da temperatura. Já no interior dos continentes, as áreas são mais secas e quentes e apresentam maior amplitude térmica. Compreenderam? Atividade 4. O climograma é uma ferramenta clássica de representação do clima que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de determinada região. Através do climograma, pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitações durante um determinado período do tempo, geralmente um ano. A temperatura geralmente é representada por um gráfico linear, sobreposto ao gráfico de barras, histograma, que representa as precipitações ao longo do período estudado. Observe o climograma abaixo. Então, esse climograma aqui, ó, é um gráfico representando ali Manaus, né, a capital do Amazonas. E dentro dela, nós podemos perceber que nesse lado aqui nós temos a temperatura, nessa barra aqui, ó, refere-se à temperatura, que variou nesse local aqui de 25 a 28. Aqui embaixo nós temos os meses do ano, janeiro, fevereiro, março até dezembro. As barras azuis vão representar a precipitação, ou seja, o índice pluviométrico, a quantidade de chuva que ocorreu de janeiro a dezembro aqui em Manaus. E essa linha aqui vermelha representa a temperatura, né? Aqui está o número e aqui a temperatura, aqui a variação dela. E aqui nós notamos que temos as precipitação, o número do valor da precipitação. Então, durante o mês de janeiro a dezembro, ou seja, durante esse ano aqui, nós notamos que no início do ano a temperatura é um pouco mais reduzida, o índice de chuva é alto, variando até 27,5, e a temperatura sobe aqui, ó, do mês de julho até dezembro, a temperatura sobe, permanece alta aqui e cai um pouco. E chove durante o ano inteiro, reduz um pouco o índice de chuva aqui no mês de agosto, setembro e julho. Compreenderam como que analisa o climograma? Então, letra A. Qual mês tem a menor precipitação? Quantos milímetros de chuva foram registrados? Então, olhando aqui, o menor mês foi o mês de agosto. E se aqui está 50 milímetros, então um pouco abaixo de 50 milímetros, então vamos colocar 45 milímetros de chuva foram registrados no mês de agosto nesse período. Letra B. Qual mês tem a maior temperatura? Quantos graus? Então, a temperatura é vista por essa linha vermelha e subiu mais alto aqui, ó, que é 27 graus,5. Então, setembro e outubro foram os meses com maior temperatura. Setembro e outubro, né? A temperatura variou de 27,5 graus Celsius. Letra B. De acordo com o que foi estudado, a cidade de Manaus, na Amazonas, possui qual tipo de clima? Clima equatorial, que é um clima quente e chuvoso. Compreenderam? Atividade 5. Observe a paisagem. O que mostra a foto? Cite os elementos dessa paisagem que mais chamaram a sua atenção. Bom, essa aqui, ó, essa é o deserto do Saara, em trecho perto da Tunísia. Então, mostra o deserto Saara na Tunísia. E o que mais me chamou a atenção são as dunas de areia. Letra B. Que tipo de clima predomina no local mostrado da foto? Esse clima aqui é o clima desértico, né? É o clima seco, onde vai dar origem à formação de areia nesse local. Letra C. Como costuma ser o regime de chuvas nas regiões onde predomina esse tipo de clima? O regime de chuva aqui é escasso, é baixíssimo, quase não chove. Então, as chuvas são escassas. Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.